Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da semana do Gabaritando Direito Constitucional para Concursos. Esse é um vídeo muito especial, porque você verá na prática como estudar Direito Constitucional para gabaritar questões de concursos com material de acompanhamento e resolução de questões. Meu objetivo nessa semana foi mostrar que você é 100% capaz de gabaritar Direito Constitucional e conquistar mais rápido o seu cargo público, desde que você faça isso da forma certa. No primeiro vídeo, vimos quanto o Direito Constitucional é importante nos concursos, que dominando essa disciplina você acertará várias questões dos outros direitos. No vídeo 2, eu ensinei como montar um edital verticalizado para o controle do seu estudo, como descobrir o que mais cai em concursos e qual a melhor ordem para estudar a matéria. Se você perdeu os vídeos 1 e 2, volte lá e assista agora. Muita gente me perguntou nos comentários como faz para participar do meu treinamento completo Gabaritando o Direito Constitucional. Então, no finalzinho desse vídeo, eu vou falar sobre a abertura da próxima turma e o que você precisa fazer para garantir uma vaga. Agora eu preciso te confessar uma coisa. Eu estou aqui hoje num mix de sentimentos. Por um lado, eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de te ajudar de alguma forma nessa semana, nessa sua jornada rumo à aprovação no seu concurso público. E a energia e carinho que eu tenho recebido nesses dias tem sido bom demais. Eu li cada mensagem e fiz o possível para responder a todos. Mas por outro lado, eu fico triste por essa semana tão bacana estar terminando. E por saber que muitos vão perder daqui a alguns dias essa motivação que estão agora. Só quem realmente está disposto a fazer o que precisa ser feito para concurso é que vai seguir em frente, sem arranjar desculpas ou justificativas. E existe uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: ou você tem resultados, ou você arranja desculpas. Enquanto você estiver focado em justificar por que não estudou da forma correta, você não vai estar focado em estudar da forma correta. E os vencedores simplesmente vão lá e fazem o que tem que ser feito. E é isso que eu desejo a você, que seja um vencedor, que seja uma vencedora. Todas as pessoas que passam em concurso público têm um perfil comportamental semelhante. São pessoas de ação, de atitude, que não ficam de mimimi, choramingando. Eu não estudei porque eu não tive tempo, eu não estudei porque eu não tenho dinheiro para comprar um curso, eu não estudei porque eu trabalho o dia todo, eu não estudei porque... Deixa eu pensar aqui numa boa desculpa. Esses são os mimizentos. Já os vencedores focam na solução e não no problema. Deixa eu te contar uma história rápida. Há alguns anos eu descobri um investimento que era muito rentável mesmo. Algo que você investia cerca de R$3.000 e depois de uns 2 anos já começava a receber o retorno do investimento. Mais de R$5.000 por mês pelo resto da vida. Tem noção? Você investe R$3.000 e vai receber algo superior a R$5.000 todo mês até o resto da sua vida. Somando isso aí dá mais de 2 milhões. É um grande negócio, sem dúvida nenhuma. E o melhor, esse negócio não era só para mim. Dava para eu conseguir para várias outras pessoas também. E eu chamei 2 amigos e apresentei para eles a proposta do negócio. Os 2 ficaram enlouquecidos, adoraram, olho arregalado, só que cada um me deu uma resposta bem diferente. O primeiro me disse: Rodrigo, esse é o melhor negócio que eu já vi na minha vida, mas eu não vou poder aceitar essa proposta porque eu não tenho os R$3.000 para investir. E o segundo: Rodrigo, esse negócio é a melhor oportunidade que eu já vi na minha vida. Qual é o prazo que eu tenho para conseguir os R$3.000? Eu pergunto isso porque eu vou começar a buscar agora, já que eu não tenho esse dinheiro. Veja, foram 2 pessoas, a mesma oportunidade e 2 respostas bem diferentes. A primeira de quem foca no problema e a segunda de quem foca na solução. O primeiro vive no mundo da impossibilidade. Ele muitas vezes, de forma inconsciente, já arruma uma justificativa, uma desculpa para não conseguir. Ele vê um problema para cada situação e simplesmente para diante do problema. Já o segundo não, ele foca na solução, ele vive no mundo das possibilidades. Ele não acredita no impossível, ele foca no que quer e vai buscar. O primeiro pensa, eu não posso, enquanto o segundo, como eu posso? Essa história é real. E você sabe de qual grande negócio que eu estou falando? De estudar para concurso. O meu investimento durante a minha preparação, concursos, materiais, preparação física, foi algo em torno de R$3.000. Isso é claro, eu estou falando de investimento financeiro. Teve outros investimentos de tempo, dedicação e tudo mais. Mas depois de 1 ano de preparação, eu tinha um cargo público com remuneração superior a R$5.000 por mês, garantida para o resto da vida. Na PRF, em 30 anos, eu receberia muito mais do que R$2 milhões. E esses 2 amigos são amigos de verdade. Isso foi há 15 anos, quando eu passei para o concurso da PRF. Chamei os 2 para conversar. Hoje, o primeiro amigo está desempregado e ganha uma merreca por mês como prestador de serviços. Já o segundo é servidor público do TRE há 12 anos. E você pode ser como meu primeiro amigo, o mimizento, que fica reclamando da vida, dizendo que não tem oportunidade, que fica dando desculpa, que foca no problema. Ou você pode ser como meu segundo amigo, o vencedor, que foca na solução, que faz o que tem que ser feito, que aproveita as oportunidades, que pensa como eu vou fazer aquilo que é preciso.
E aí eu te pergunto, a partir de hoje, a partir de agora, esquece o passado, a partir desse momento, qual deles você quer ser? Pausa o vídeo e escreve agora aqui nos comentários a sua hashtag. Eu sou mimizento ou eu sou o vencedor? Você é o que você escolhe ser a cada dia. E agora vamos aprender como estudar o direito constitucional para gabaritar. Para melhor aproveitamento dessa aula, faça o download do material de acompanhamento que você encontra aqui do lado, se estiver no computador, ou aqui embaixo, se você estiver no celular. Se não for possível imprimir, tudo bem, mas se der, imprima. Se não der para imprimir, pega um caderno, folha, caneta e vamos em frente. Liga o modo aula. O que é modo aula? Aperta esse botão em você para focar 100% aqui, tira as distrações, TV, celular e foca 100% nesse nosso bate-papo. Beleza? No vídeo passado, eu te falei que, em média, 70% das questões de concurso são sobre a interpretação literal do texto da Constituição. Sendo assim, como você deve fazer para estudar o texto da Constituição? Bom, primeiro, você precisa do texto. E esse texto você pode pegar na internet, por exemplo, no site do planalto.gov.br. Só você digitar no Google Constituição Federal, já vai vir o primeiro link do Planalto. Eu, inclusive, já até peguei esse texto, copiei e colei no Word para você, se você quiser, tá no link aí dos materiais, beleza? E se você quiser, você pode ainda entrar lá e separar só os artigos da Constituição que são cobrados nos editais de concursos que você está estudando. E você pode também, se quiser, comprar alguma Constituição atualizada numa livraria. Pegue algum texto que seja com uma letra boa, uma folha bem grossinha e fica bom para você estudar e para fazer anotações. E o que você vai fazer? Bom, para estudar o texto, você vai pegar, ler e reler 50 vezes até decorar. Simples assim. Não, tô brincando. Fica a pegadinha do malandro. Na verdade, não é nada disso. Se você ficar lendo e relendo 50 vezes, dificilmente você vai memorizar. Por quê? Porque ler não é estudar. Mas, Rodrigo, como assim ler não é estudar? Ora, você lê todo dia um monte de coisa. Você lê no celular, lê passando na rua e tudo mais. Eu pergunto, quando você lê essas coisas, você está estudando? Não. Quantas coisas você lê e meia hora depois não lembra mais? Muito menos no dia seguinte. Não é verdade? Por quê? Porque você não está com a preocupação de reter aquele conhecimento. Você está apenas lendo. Para estudar é diferente. Para estudar, você precisa reter a matéria. Para passar em concurso não basta ler, você tem que guardar a matéria até a prova para poder acertar as questões. E para isso, você precisa de um método. E o método que eu indico para você, um método que eu desenvolvi chamado Vi, questionei, li, marquei, questões anotei, revisei. Hã? É isso aí. É a junção das 7 etapas do método. Visão geral, questionamento, leitura ativa, marcações, questões, anotações e revisão. Deixa eu mostrar isso para você na prática. Vamos lá às etapas. Primeira, visão geral. O que é visão geral? É você dar uma olhada rápida, superficial, pelo conteúdo que você vai estudar. Ah, Rodrigo, hoje, por exemplo, eu vou estudar do artigo 1º ao 4º da Constituição. Então você vai pegar e vai dar uma lida rápida do 1º ao 4º. Por exemplo, eu vou pegar aqui como exemplo o artigo 18. Se você está com a sua Constituição aberta aí, vai no artigo 18. Se você está com material de acompanhamento, já tem aí o artigo 18 da Constituição. Então vamos considerar que a gente vai estudar do artigo 18 ao 19. Só para exemplificar, eu vou pegar aqui a primeira parte. O que você vai fazer? Deixa eu sair da frente aqui. Você vai pegar e dar uma olhada rápida. Tipo assim, organização do Estado, organização político-administrativa, capital federal, territórios. Você vai dar uma passada de olho, sabe? Tipo leitura dinâmica. Só para ter uma ideia geral do que o texto trata. Então a gente já viu aqui que o texto trata da organização do Estado, fala negócio de capital. Isso é uma visão geral. Se você tem que estudar meia hora, por exemplo, essa visão geral vai levar 30 segundos. É uma coisa bem rapidinha de você passar o olho pelo material. Por que você tem que fazer isso? Porque o teu cérebro ele é curioso por natureza. Então você vai ativar a curiosidade dele. Veja, eu tenho uma coisa para te contar que é um segredo, tá? Só que eu vou contar só no final do vídeo. O que acontece? Teu cérebro vai ficar lá. Que segredo é esse? Qual o segredo que ele tem para me contar no final do vídeo? Né? Quando você encontra alguém, principalmente teu chefe. Você chega no trabalho e o teu chefe fala, olha, mais tarde eu quero conversar com você. Ferrou. Teu cérebro fica, o que será que ele quer falar comigo? O que eu vou? Caramba, né? Ou então o namorado, a namorada, marido, esposa, manda uma mensagem, olha, mais tarde eu quero falar com você. Ferrou, né? Caraca, o que eu fiz? O que aconteceu? Porque o nosso cérebro é curioso, então ele vai ficar curioso. Por isso que você precisa dar uma passada geral no conteúdo para gerar curiosidade. Porque quando ele fica curioso, ele fica esperando a informação e quando ela vem, é aquele êxtase. Né? Então você tem muito mais prazer no aprendizado e quando você estuda com prazer, você fixa muito mais. Então, primeira etapa, dá uma passada geral naquilo que você vai ler.
Segunda etapa, se questiona. Tipo, caramba, o que será que vai ter aqui nesse negócio de organização do Estado? Sobre o que será que isso aí fala? Pô, organização do Estado? Será que vai explicar como é que é o Estado brasileiro ou como é que é o Estado do Rio de Janeiro? E falou um negócio de capital, será que é a capital do Brasil ou é a capital de um Estado? Se questiona, fala assim, pô, será como é que isso aí poderia cair numa questão de prova? É coisa rápida também, tá? Então se você ficou ali 30 segundos passando o olho pela matéria, você vai ficar mais um minuto assim só te questionando para gerar mais curiosidade ainda no teu cérebro. Porque quando você estiver curioso para aprender, você vai aprender muito melhor. Depois você parte para leitura ativa. Leitura ativa é diferente da leitura passiva. Leitura passiva é aquela leitura que você só olha, passa o olho, vai lendo, vai embora, acabou. Não. Leitura ativa é você interagindo com o texto. Pode ser até falando em voz alta. Você vai... Tem gente que gosta de ler em voz alta, tem gente que não, mas é tipo assim, ó, leitura ativa. Organização do Estado. Organização do Estado? De que Estado? Né? Que Estado é esse que ele está falando aí? Será que esse Estado aqui é o Brasil? Que é um Estado, que eu já ouvi falar que é um Estado, como tem o Brasil, Estados Unidos e tal? Ou esse Estado aqui é, por exemplo, Rio de Janeiro, Minas e tal? E o que quer dizer essa organização? Caramba, isso aqui você não vai escrever não, você só vai pensar, tá? Senão você vai bagunçar teu material todo. E organização do Estado. O que seria essa organização? Organização do Estado. Ah, deve ser como que o Estado se estrutura, né? Dentro dele, como que ele funciona, como que ele se organiza. Então é isso, é você pensar junto com o texto. Você está ativando várias conexões aí sinápticas na sua mente, fazendo reforçar mais aquele conteúdo. Aí você vai, bom, beleza, a gente está falando do título 3 da organização do Estado e tem um primeiro capítulo aqui. Esse primeiro capítulo fala da organização político-administrativa. Ora, se a organização do Estado, ele está falando da organização político-administrativa, é a organização político-administrativa de quem? Do Estado. Pô, que Estado é esse? Pera aí, vamos ler aqui, ó. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Você não vai rabiscando não, só estou interagindo aqui com o texto para você ver onde é que eu estou aqui, tá? Então, só para você visualizar melhor. Então, olha, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Opa, peraí, então é a organização do Estado. Ele fala da organização político-administrativa do Estado e ele diz que esse Estado é quem? A República Federativa do Brasil. Ponto, matei. Então, essa organização do Estado é a organização da República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil é o nome do nosso Estado, do Estado brasileiro. Tá aí, pronto. Então você já leu isso aqui e já entendeu. Agora, essa organização político-administrativa, o que significa político-administrativa? Veja, como você está estudando o texto, você não vai ter coisa que você não vai entender mesmo. E aí você vai só gravar. Tá, ele está falando da organização político-administrativa, ponto. E essa organização do Brasil, essa organização político-administrativa, compreende quem? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Então, essa organização do Estado brasileiro, no que diz respeito à organização político-administrativa, compreende quem? União, Estados, Distrito Federal e municípios. E todos eles são o quê? Autônomos. Veja, autônomos nos termos desta Constituição. Então, quem vai definir qual é o grau de autonomia de cada um deles? O que cada um pode ou não pode fazer? União, Estado, Distrito Federal e municípios. É a Constituição. Então, essa Constituição vai definir qual é o grau de autonomia de cada um deles. Isso está tudo aí no texto. Você está lendo e está interagindo com o texto, está entendendo. Beleza? Não faz essa rabiscada danada não, tá? Aqui você vai fazer marcações mais simples. Você vai pegar, por exemplo, aqui, organização do Estado. Quando você leu e entendeu que é a República Federativa do Brasil, aí você faz aqui uma marcaçãozinha. Organização da República Federativa do Brasil. Beleza. E essa organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende quem? União, Estados, DF e municípios. Isso aqui você poderia marcar no texto ou simplesmente pegar e fazer aqui um esquema. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Beleza? Todos é uma palavra-chave. Você tem que destacar, porque na hora da prova ele vai dizer só a União é autônoma, só o município é autônomo, só o Distrito Federal é autônomo. Não. Todos. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Todos eles, sem exceção. Todos
Todos autônomos. Beleza? É isso que você vai fazer. Estudo ativo. Você estuda e logo na sequência você marca. Porque a próxima etapa é o quê? Marcação. Então você faz a leitura ativa e já pode ir marcando. Eu estou fazendo já a marcação para ganhar tempo, mas o ideal é você faz uma leitura ativa, interagindo com o texto e volta já fazendo as marcações quando você terminar aquela leitura. E aí, veja, Brasília é a capital federal. Então, caramba, o que eu vou marcar aqui? Falou em capital federal, eu sei que é quem? Brasília. Ponto. Brasília. Capital federal, Brasília. É isso. Os territórios federais integram a União. E a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Rodrigo, o que é território federal? Aí eu vou ter que te explicar. A gente sai do estudo do texto. Eu não vou entrar para explicar, não. Aqui a ideia é, você está sozinho estudando o texto. Como é que você estuda o texto sozinho? Território federal integra a União. Então eu te pergunto, o território federal integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, sim ou não? Não. Porque a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil integra quem? Compreende quem? A União, os estados, o Distrito Federal e municípios. Dentro da União, dentro aqui da União, existem o quê? Os territórios federais. Já que os territórios federais, eles integram quem? A União. Então, se o território pertence à União, ele é da União. A União é que faz parte da organização político-administrativa, mas o território não. Então, daqui você já pode até destacar que os territórios federais não participam da organização político-administrativa. Pô, por que não, Rodrigo? Porque está escrito aí, pô. Que quem participa da organização político-administrativa é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então isso é o estudo ativo, é você interagir com o texto. No início é um pouco difícil, sim, tem texto que é difícil de compreender, de entender, sim, mas você vai buscar dar o seu melhor quando você estiver lendo o texto. E assim não fica chato, porque você começa a integrar as ideias, tá? E aí fala que esse território federal ele pode ser criado. Pô, pode ser criado o território federal. Pode ser transformado em Estado. Então, se tiver um território federal, pode ser que esse território depois vire um Estado. Olha aí. E ele pode ser reintegrado ao Estado de origem. Como assim Estado de origem? Então, quer dizer que um território ele poderia pertencer a um Estado? Não, na verdade, uma área do Estado pode ser separada, desmembrada, para criar ali um território da União, um território federal. E depois pode ser que esse território federal volte a fazer parte daquele Estado. Beleza? É isso que está dizendo aí. Só que isso tudo vai ser regulado, vai ser disciplinado, vai ser tratado por uma lei. E essa lei recebe um adjetivo, um nome de lei o quê? Complementar. Então isso tudo vai ser regulado em lei complementar. Quer dizer que se na prova ele disser que a criação de território é por lei ordinária, é por lei delegada, é por qualquer outra lei, está errado. Porque a Constituição fala que vai ser por meio de que lei? Lei complementar. Tá, Rodrigo, mas eu nem sei o que é lei complementar. Amigo, não é hora de saber. Você está só o quê? Memorizando o texto. Então, o estudo de letra de lei, código e etc. é assim. Você vai pegar realmente a letra da lei. Tá? É claro que é muito melhor se tiver alguém para te explicar. Pô. Claro, aí eu vou explicar para você. O que é um território federal? Ora, territórios federais são áreas dentro do país que não tem nenhum Estado ali dentro e que é administrado direto pela União, como era antigamente Fernando de Noronha. Fernando de Noronha pertencia à União. A União administrava ali. Então não tinha nenhum Estado, ponto. Só que com a Constituição de 88, Fernando de Noronha deixou de ser um território federal e passou a ser reintegrado ao Estado de Pernambuco. Roraima, Amapá eram territórios federais, era a União que administrava ali, não tinha nenhum Estado. Só que com a Constituição de 88, Roraima e Amapá passaram a ser o quê? Estados e passaram a ter autonomia. Território tem autonomia? Não, porque o território pertence a quem? À União. Então a gente vai criando essas ideias conforme a gente vai evoluindo no estudo. Mas texto literal é isso. É você pegar o texto, olhar para ele, ver o que ele te diz e fazer algumas marcações. E na sequência, próxima etapa qual é? Vamos partir para as questões. E aí você vai ver o que as questões pedem e conforme o que cair nas questões, você vai fazendo novas marcações, novas anotações no teu material. Esse é o bizu. Então você vem aqui, questão número 1. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende quem?
apenas os estados e municípios? Pô, apenas? Calma aí, deixa eu voltar aqui. É União, Estado, DF, município. Então se ele falar que é apenas a União, apenas o Estado, pô, tá errado, porque não é só um. Então já fica ligado. Que usou apenas, tá errado. Apenas União, Distrito Federal? Tá errado. Apenas a União, os estados e os municípios? Tá errado. A União, os estados, o DF e os municípios? Aí tá certo o gabarito letra D. Tá? Se você quiser pausar o vídeo agora e resolver a questão 2 a 6, mete bronca. Pausou? Resolveu? Então, vamos lá. Olha aí a questão número 2. A federação é a forma de Estado composta pela associação de múltiplas entidades territoriais autônomas, dotadas de um governo próprio que dividem responsabilidades em diferentes âmbitos. É um conceito doutrinário, né? Precisaria de uma explicação maior. Mas federação é a forma de Estado, que é composta por múltiplas entidades territoriais autônomas. A gente viu o negócio de autonomia, não viu? Quem tem autonomia? União, Estados, DF e municípios. Cada um tem uma área própria, um território próprio. Tem a área do município, tem a área do DF, a área do Estado, a área da União. Então elas são entidades territoriais e que têm autonomia. Então eu posso chamar a União, Estado, DF e município de entidades territoriais autônomas? Pode, viu? Pelo enunciado da questão está te ensinando isso aí. Você também aprende com as questões. E a nossa forma de Estado, então, é uma federação. Caramba, olha aí, né? E cada um tem um governo próprio. A União tem um governo próprio, o Estado tem um governo próprio, o DF, o município também, legal. Aí ele segue dizendo aqui, ó, de acordo com o texto constitucional, o Brasil, considerado um exemplo de Estado federado, então ele já está te ensinando aí, ó, o Brasil é um Estado federado. Caramba, vou voltar lá aqui então. E esse Estado aqui, ó, ele é uma federação, ele é um Estado federado. Essa é o que? A forma de Estado. Ele está dizendo isso lá no enunciado da questão. Então, pô, já aprendi isso aqui, já vou botar esse bizu. Pronto. A República Federativa do Brasil, o próprio nome diz, República Federativa, né? Tá escrito aqui, né? Então, é uma federação. E federação é forma de Estado. Pronto, já aprendi isso com a questão. Já fui lá e botei o meu bizu no material. Ó, o Brasil é considerado um Estado federado. E não inclui como ente da federação. O que é ente da federação? Ente da federação? Será que são essas entidades territoriais autônomas? É a mesma coisa? É ente da federação? Vamos ver as opções. Ó. Distrito Federal, Estados, Municípios, Territórios e União. Então, na verdade, ele chama de ente da federação quem faz parte da organização político-administrativa do Brasil. Porque a organização político-administrativa compreende União, Estado, DF e municípios. Não é isso? Ele pergunta quem não faz parte, quem não se inclui como ente da federação, quem é o patinho feio da história aí? Eu sei que União, Estado, DF e municípios fazem parte da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Eles fazem parte da federação. Então eu posso dizer que eles são entes da federação. Legal, cara. Então eu já sei que União, Estado, DF e município são os entes da federação. Então eu posso pegar aqui e botar uma observação. Ó. União, Estado, DF e município, eles são o quê? Entes. Entes da federação. Percebe? Entes autônomos. Você vai preenchendo isso na tua Constituição. Você vai ficar com a sua Constituição toda anotada, bonitinha, para você poder estudar. E aí você vê que o DF é um ente da federação? É. O Estado é? É. O município é? É. A União é? É, claro. Ó, União, Estado, DF, municípios. Quem que não é ente da federação? Território. Por que não é ente da federação? Porque o território federal, ele não participa da organização político-administrativa porque ele não integra a federação, ele integra a União. Ele pertence à União. Então ele não é ente federativo, ele não tem autonomia, já que ele pertence à União. Viu como é fácil? Não é? É tranquilo. Olha aí a questão 3. No que se refere à organização político-administrativa prevista na Constituição, é correto afirmar a. Não só a República Federativa do Brasil é soberana. Opa, então não só, ele está dizendo o seguinte, a República Federativa do Brasil é soberana, mas não só ela. Também são os Estados-membros, o DF e os municípios. Pô, peraí. Estados-membros, DF e municípios, eles são o quê? União, Estado, Distrito Federal e municípios. A gente aprendeu que eles são o quê? Autônomos. E ele está dizendo aí que eles são o quê? Soberanos. Tá errado, pô. Tá errado, tá? Estados, municípios e DF são apenas autônomos. Eles não são soberanos.
Rodrigo, o que é soberania e o que é autonomia? Qual é a diferença? Cara, para isso você tem que sair do texto. Você vai ter que interpretar. E aqui, nesse momento, não é aula de interpretar texto. Não é aula de interpretar além do texto, tá? É só para fixar no texto. Para você ver que dá para acertar muitas questões textuais. B. Os municípios, os estados, os territórios e o Distrito Federal possuem autonomia na forma prevista na Constituição? Quem são os entes autônomos? União, Estado, DF, município. Então, o município tem autonomia? O Estado tem? Território tem? Não. Porque território pertence à União. Então, tá errado. O DF tem autonomia? Tem. C. Apenas a República Federativa do Brasil possui soberania. E não sei, Rodrigo. Sei lá. Não sei. Ao passo que os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios detêm autonomia. Bom, aqui eu sei que os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, eles têm autonomia. Então, essa parte aqui eu sei que está certa. Mas a primeira parte aqui eu não sei, não. Tudo bem, vamos analisar a última opção. Diz a Constituição da República que a criação de territórios federais ou a sua transformação em Estado deverão ser reguladas em emenda à Constituição? Caramba, como é que cria território mesmo? Como é que cria território? Tenta lembrar, né? Mas se não lembrar, vai dar aquela coladinha. A criação de territórios é por quê? Por meio de lei complementar. Então a Constituição diz a Constituição, que deverão ser por emenda? Não. Diz a Constituição que deverão ser reguladas em o quê? Em lei complementar, LC. Então, vale a pena você ressaltar aqui, ó, que a criação desses territórios é por lei complementar. Então, lembra aqui, ó, LC, lei complementar. Para criar território, tem que ter lei complementar. Então, você pega já, território, ó, é lei complementar, para você ir lembrando. Então, aqui está errado, não é por emenda. Sendo assim, por eliminação, a gente já mata o quê? A letra C. E a gente acaba aprendendo uma coisa. Opa! A República Federativa do Brasil tem soberania. Enquanto União, Estado, DF e municípios são o quê? Autônomos. Então, eu vou lá voltar no meu esquema e vou botar aqui, ó. República Federativa do Brasil, ela tem o quê? Soberania. Tá bom? E no vídeo 2 eu expliquei o que é soberania, lembra? Pois é, a gente estava falando de uma questão doutrinária. Soberania significa independência no plano internacional e supremacia no plano interno. Dentro do Estado Federal Brasileiro, ninguém é maior do que a República Federativa do Brasil, que se manifesta através da sua Constituição. E essa Constituição da República Federativa do Brasil, fruto da sua independência, da sua soberania, divide as funções no nosso país entre União, Estados, DF e municípios. Então, dentro do nosso país, a Constituição pega e divide. A própria Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, divide as funções entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, enquanto a República Federativa do Brasil detém soberania e independência, União, Estado, DF e municípios detêm apenas o quê? Autonomia. Pronto. Mais uma coisa que a gente vai anotar. Então, é assim que você estuda o texto da Constituição. Olha, o método é simples. Você dá uma visada geral, olha geral, vi, questionei, li, marquei. Ó, vi, questionei, li, marquei. Questões, anotações e, por último, o quê? Revisão. O que é revisão? Cara, revisão é o seguinte. Você estudou hoje. Hoje eu estudei. O que vai acontecer? 24 horas, revisão. 7 dias depois, revisão. Você tem que ter uma agenda para poder fazer isso. Inclusive, no meu canal do YouTube tem um vídeo lá onde eu ensino exatamente você fazer essas revisões, tá? Inclusive chamado lá como planejar o seu estudo, alguma coisa assim. Eu falo como que você monta na agenda, eu mostro direitinho lá. 28 dias e depois de 28 em 28. Sempre fazendo revisões. É claro que a primeira revisão de amanhã, hoje se você estudou 1 hora, amanhã você vai fazer uma revisão de 10 minutos. 10 a 15. Depois de 7 dias, você faz uma revisão de 7 minutos. Depois, 4 minutos. Tá mais ou menos, tá? Depois 1 minuto e depois de 1 em 1 minuto. Então você não adianta você ir aprendendo um monte de matéria nova, só botando matéria nova para dentro e deixar o que você aprendeu para trás, porque senão você esquece. É a mesma coisa que você tá com um saco
um saco furado. Você está colocando coisa dentro do saco e ele está furado, está caindo coisa. É assim que funciona com a nossa memória. Por isso que a revisão é tão importante, para você levar o assunto até a prova, para chegar na prova e você lembrar daquele tema. Bom, então temos mais questões aí, olha. Questão 4 é para julgar certo ou errado, questão da banca CESP, né? Aquele formato de marcar certo ou marcar errado. No âmbito da organização político-administrativa do Estado, apenas a União, os Estados e o DF são considerados entes autônomos. Aí a gente já viu na outra questão, já está careca de saber. A gente sabe que apenas está errado, porque ficou faltando quem aí? Os municípios. Faltou município, questão está o quê? Errada. Questão 5. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o DF, os municípios e os territórios. Todos entes federativos autônomos. Olha aí. A gente já sabia que eles eram entes federativos por causa de outra questão, mas se a gente não tivesse visto aquela questão, a gente aprenderia que eles são o quê? Todos entes federativos autônomos. Todos, está tudo certo aí? Quem são os entes federativos autônomos? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quem está sobrando na história? Os territórios. Então a gente já sabe que esse item 5 está errado. Aí segue dizendo, dotados de capacidade de autogoverno e autoadministração. De fato, eles têm autonomia para governar, cada um tem um governo próprio, e tem autonomia para administrar. Isso não está literal na Constituição, mas a doutrina fala que eles têm 4 capacidades. É autonomia, Olga. Autonomia, Olga. Auto-organização, autolegislação, autogoverno e autoadministração. Mas isso aqui é tema para outra hora, para outra aula, não para esse momento aqui. Show? Vamos lá. Questão 6. O Distrito Federal é a capital da República Federativa do Brasil? Ah, olha só a questão. Cara, quem é a capital da República Federativa do Brasil? A gente viu que é quem? Brasília! E não o Distrito Federal. Ué, Rodrigo, mas lá dentro do Distrito Federal, Brasília não fica lá dentro? Sim. Brasília é uma cidade. É uma unidade administrativa do DF. Mas ela não é um município, porque o DF ele tem uma característica de não poder ser dividido em municípios, tá? Mas ela é uma cidade que abriga a capital federal, Brasília, e não o DF. Então tá errado aqui o item 6. Só que aí, cara, você tem que volta lá e bota uma observação. Brasília é a capital federal. Se falar que a capital federal é o Distrito Federal, tá certo? Não, tá errado. E se você caísse nessa questão 6? Se nessa questão 6 você marcasse que tá certo e visse o gabarito que tá errado, você ia pescar e falar, caramba, é verdade, a capital não é o DF, é Brasília. E aí você vai lá e anota. Não é o DF, é Brasília. E quando você erra, você aprende. Você não esquece nunca mais. Entendeu? Então, assim que você vai estudar o texto literal da Constituição, e não só da Constituição, tá? Isso serve para você estudar o Código Penal, o Código Civil, o Código de Processo Civil, qualquer legislação, esse método funciona. Existem partes da Constituição que são de mais fácil compreensão, enquanto outras são mais difíceis. Vai ter muita coisa que você vai ler e não vai entender absolutamente nada. Por isso eu acredito que ficar decorando o texto sem entender exatamente o que ele diz dificulta a memorização. O ideal mesmo é que, para você estudar o texto, você tenha algum material de apoio já dizendo o significado do texto e como que aquilo é cobrado em prova. Assim você já ganha muito tempo de estudo. E agora nós vamos falar sobre as questões que vão além do texto da Constituição. Elas correspondem, em média, a 30% das questões de concursos e você não pode deixá-las de lado. Porque mesmo que você gabarite as 70 questões literais, os 70% literais, 70% de acerto dificilmente vai fazer com que você consiga uma boa colocação no concurso. Então esses 30% de questões são de quê? De doutrina e de jurisprudência, que são as interpretações dos grandes mestres do direito e dos tribunais judiciais, principalmente do STF. E onde você encontra isso? A doutrina está nos livros e a jurisprudência no próprio site do STF. O problema é que existem centenas de livros de doutrina e milhares de jurisprudência. Até existem livros voltados para concurso que conjugam doutrina e jurisprudência, mas em geral a linguagem deles não é muito agradável e os assuntos são muito complexos, difíceis de serem compreendidos apenas com a leitura. Nós temos 3 canais de aprendizado: visão, audição e sinestesia. Quando lemos apenas, nós estamos trabalhando apenas com 1/3 da nossa capacidade cognitiva, da nossa capacidade de aprendizado. E vários estudos comprovam que ao assistir uma aula e participar ativamente, fazendo exercícios, tirando dúvidas, a compreensão e fixação do conteúdo é imensamente maior do que apenas a leitura de um texto.
Mas se você quiser ler a doutrina em um livro ou a jurisprudência no site do STF, minha indicação é que você também use um método de estudo da Constituição. Vai pegar e fazer visão geral, questionamento, leitura ativa, marcações, questões, anotações e revisão. Agora, quando a gente fala dos 3 canais de aprendizagem, veja, quando você está assistindo a uma videoaula, além de você estar trabalhando não só a visão, mas a audição, você está anotando e fazendo exercício, você está trabalhando visão, audição e sinestesia, que está ligado ao toque. Então isso é muito mais ativo do que você apenas está lendo. Outro detalhe, quando você vê uma letra é uma coisa, quando você vê uma imagem é outra completamente diferente. Então você só olhar para livro que traz texto, que não traz esquemas, não traz gráficos, processos mnemônicos, você fixa muito menos. Você pode ver que o seu cérebro ele guarda muito mais as situações emocionais. Aquilo que você guarda de longo prazo na sua memória são situações emocionais e não racionais. Um texto meramente literal, letra escrita, ele é um texto completamente racional. Agora, quando você assiste a uma aula com dinâmica, com exemplos, com esquemas que te faz rir, o que acontece? Isso se torna algo emocional e faz você fixar muito mais. Então, eu particularmente prefiro, sem dúvida nenhuma, uma aula explicadinha para você aprender a matéria do que o livro. Mas você tem essa opção também. E se for usar livro, faça o que eu falei. Aplica o método. Combinado? Muito bem. Em relação à doutrina, a maioria das bancas, infelizmente, não define a bibliografia. Sendo assim, elas cobram os posicionamentos majoritários. Ou seja, nos assuntos em que as interpretações são controvertidas entre os doutrinadores, a banca cobra a posição da maioria da doutrina. Por isso é perigoso você comprar um livro qualquer de direito constitucional. Pode ser que o autor seja muito bom, mas traga posicionamentos minoritários. O ideal, se você realmente quiser estudar por livros, é que você vá a uma livraria, pegue um livro não de um doutrinador. Não adianta você pegar um livro ali do José Afonso da Silva, do Paulo Bonavides, que são doutrinadores, mas sim de algum autor que traga posicionamentos majoritários da doutrina. E um livro que seja voltado para concursos e que tenha doutrina e jurisprudência e questões de preferência. E você pega e lê algumas páginas para ver se você se adapta à linguagem dele. Eu, por exemplo, gosto muito do Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, que tem o direito constitucional descomplicado, do Pedro Lenza, que é o direito constitucional esquematizado, do Marcelo Novellino. Agora, esses livros são livros de 1.200, 1.500 páginas e que realmente muitos assuntos ali são difíceis de compreender sozinho. Mas eles têm vantagens porque eles já trazem doutrina, jurisprudências principais, e aí você só vai precisar complementar o livro com o quê? Com muita questão e com jurisprudências atualizadas. Beleza? Uma outra opção para você estudar jurisprudência é olhar uma publicação no site do STF chamada A Constituição e o Supremo, que traz as jurisprudências organizadas por artigo da Constituição. Eu vou deixar inclusive aqui o link na parte de material para você poder baixar. Agora, eu te confesso que ler jurisprudência sem ter uma explicação pode ser um pouquinho complicado. Mas se você insistir, aos poucos você começa a compreender. E para quem vai fazer concurso específico de área jurídica, como procurador, promotor e juiz, aí é fundamental acompanhar jurisprudências e os informativos do STF e do STJ para ficar bem atualizado. E vale lembrar que no último vídeo eu mostrei exemplos de questões de concursos que cobraram doutrina, que cobraram jurisprudência, inclusive questões de nível médio, lembra? Aquela que abordava o conceito de soberania, que é dado pela doutrina, e outra que falava que o poder judiciário poderia aumentar vencimento de servidores com base no princípio da isonomia. E nós vimos que não pode, porque a súmula vinculante 37 proíbe isso. Vimos também uma questão de controle de constitucionalidade que falava sobre controle concentrado, um termo que é usado pela doutrina e jurisprudência, mas que não está no texto da Constituição. E agora eu vou te mostrar um exemplo de uma aula que abrange interpretação do texto da Constituição com doutrina, jurisprudência e questões de concursos. Vamos lá. Vamos ver o artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal, que diz o seguinte: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A princípio, um texto bem simples, literal, Ninguém vai poder ser torturado. Tortura não pode. Mas aí vem um detalhe. A doutrina fala que a tortura ela pode ser considerada tanto a tortura física quanto psicológica. Então, torturar não é só submeter uma pessoa a um intenso sofrimento físico, mas também a um intenso sofrimento mental. Isso já é uma interpretação doutrinária.
a tortura ela pode ser física ou psicológica. Ambas são proibidas. E tratamentos desumanos, tratamentos degradantes. Bom, em relação ao tratamento desumano, vale aqui uma observação. A nossa própria Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3, fala que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o quê? Fundamentos da República Federativa do Brasil, um deles é a dignidade da pessoa humana. Então, toda pessoa humana tem que ser respeitada como pessoa, tem que ser tratada com dignidade, com respeito. Submeter uma pessoa a um tratamento desumano é não só desrespeitar um direito fundamental do artigo 5º, inciso 3, mas também violar um fundamento do Estado brasileiro, uma base do Estado brasileiro, que é o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, ninguém, de fato, pode ser submetido a nenhum tipo de tortura física, psicológica, nem nenhum tratamento desumano ou tratamento degradante. O tratamento degradante é um tratamento que degrada, denigre a pessoa. É até difícil você distinguir o que é desumano e o que é degradante, porque algo que é degradante não deixa de ser algo também o quê? Desumano. A Constituição só quis aqui pecar até pelo excesso, reforçar. Tortura. A tortura é um tratamento desumano, claro. O tratamento degradante é um tratamento desumano. A Constituição poderia simplesmente dizer que ninguém será submetido a tratamento desumano, mas ela quis ser mais específica. Então, não se admite no Brasil nenhum tipo de tortura e nem tratamentos desumanos ou degradantes. Bom, aí você, quando estuda a doutrina, existe um princípio que a gente estuda, que é o chamado princípio da ponderação de interesses, que é usado quando há colisão, conflito entre direitos fundamentais. E a gente precisa, muitas vezes, confrontar direitos que estão em conflito e ponderar para ver qual vai ter prevalência. Tá? Nesse momento eu não vou explicar a fundo o princípio da ponderação de interesse, que não é meu objetivo, mas imagine o seguinte: se um sujeito é parte de uma quadrilha e essa quadrilha está sequestrando alguém, seria possível torturar esse membro da quadrilha que está praticando um sequestro para ele revelar o paradeiro da vítima? Olha aí, nós temos em conflito dois direitos fundamentais. Você tem ali o direito à vida e à liberdade da pessoa que está sequestrada. Você tem o direito à integridade física, o direito à não tortura, a não tratamento desumano ou degradante do membro da quadrilha que foi pego. Nessa ponderação de interesse, qual direito prevalece? Não cabe a você ponderar de acordo com o que você pensa. Essa ponderação quem faz é a doutrina, a priori, mas nos casos concretos, quem vai ponderar mesmo e dizer qual direito vai prevalecer é o Poder Judiciário. E principalmente o Supremo Tribunal Federal. E quando a gente analisa as ponderações feitas pelo Supremo Tribunal Federal, a gente vê que ele nunca ponderou admitindo tortura. Ele, mesmo em situações que estavam em risco a vida ou a liberdade, ele não permitiu tortura. Ele não permitiu desrespeito à integridade física da pessoa, torturando para ela revelar, por exemplo, o paradeiro da vítima. Então, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, esse direito de não ser submetido à tortura, ele prevalece mesmo em situações de risco de vida. Nunca se admitiu no STF e, portanto, para fins de prova, que a tortura seja válida, em hipótese alguma. Percebe? Então a gente precisa saber dessa informação para lidar com as questões de prova. Porque às vezes a questão de prova vai dizer: considere que um indivíduo sabe onde está localizada uma bomba que vai matar 100 pessoas. A polícia pega esse cara, pode torturar para ele revelar onde está a bomba? Sua resposta vai ser não. Porque ninguém vai ser submetido à tortura, nem mesmo quando estiver em conflito com outros direitos fundamentais.
porque esse tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ah, Rodrigo, mas eu não concordo, eu acho um absurdo. Dane-se, não importa o que você pensa para a prova. Tu quer passar, cara. Depois que passar, você escreve uns artigos aí maneiros no blog, cria um blog na internet, escreve suas opiniões. Mas tu já passou. Antes de passar, marca o que a banca quer. Combinado? E aqui tem um outro detalhe muito importante, que é o seguinte. Deixa eu liberar espaço aqui. O Supremo Tribunal Federal, o nosso guardião da Constituição, o órgão máximo que interpreta a Constituição, entendeu que constitui tratamento desumano, que constitui tratamento degradante algemar o preso à toa. Então, quando alguém é preso, mesmo em flagrante, colocar algemas na pessoa é considerado um tratamento desumano. É um tratamento degradante. E como a Constituição diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, ninguém deve ser algemado. Mas o Supremo entendeu que essa proibição não é absoluta. Veja, a Constituição não fala nada sobre algema por escrito. Não tem nada na Constituição falando de algema. É pura interpretação do Supremo Tribunal Federal decorrente da dignidade da pessoa humana e desse dispositivo do artigo 5º, inciso 3. E depois de várias decisões, o Supremo decidiu consolidar esse entendimento dele numa súmula vinculante. A súmula vinculante é um documento usado pelo Supremo para consolidar as interpretações reiteradas. Isso depende de aprovação de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, então tem que ter 2/3 deles a favor. E aí ele aprova uma súmula vinculante. O que é uma súmula? É uma síntese de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que obrigatoriamente será seguida pelos demais tribunais do Poder Judiciário. E que também obriga toda a administração pública a seguir, toda a máquina administrativa. Então, todo o Poder Executivo, os órgãos do Poder Executivo, toda a polícia, por exemplo, tem que seguir isso. E o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: só é lícito, só é legal, só é válido o uso de algemas em caso de PRF. O que é PRF? Em caso de perigo, resistência ou fuga. Então, PRF é o bizu para você gravar. Só pode algemar em caso de resistência, fundado receio de fuga, fundado receio de que a pessoa vá fugir, ou perigo à integridade física própria ou alheia. Perigo esse oferecido por parte do preso ou de terceiros. Sempre justificada a excepcionalidade por escrito. Quer dizer o seguinte: o uso de algemas é excepcional. A polícia só pode algemar, um juiz num julgamento só pode manter ali o réu algemado em casos excepcionais. Quais são esses casos excepcionais? PRF. Perigo à integridade física própria de quem? De quem está algemando. Beleza? Então eu sou um policial, eu estou prendendo um cara que é muito forte. Existe um perigo à minha integridade física, então eu vou botar algema nele. Esse cara resistiu, eu vou botar algema nele. Se tem um fundado receio de fuga, eu vou ter que comprovar por que tem um fundado receio de fuga. Porque, por exemplo, ele estava fugindo já da polícia, ele já tinha sido preso antes e já tinha fugido. E eu vou ter que pegar, na hora que eu levar esse cara, que eu botar algema nele, eu vou ter que justificar por que eu estou algemando. É mais ou menos assim, ó. Olha aí a situação, né? O cara, você está preso. Cadê as algemas? Aí o outro colega, antes de usá-las, teria que fazer um pedido por escrito em 2 vias autenticadas. É claro que é uma charge brincando, né? Satirizando. É claro que o policial ele pode algemar primeiro, ele não precisa previamente, né, fazer um pedido por escrito em 2 vias, obviamente não, mas ele vai ter que justificar por escrito depois, posteriormente. Algemou. Tá bom, justifica por escrito por que algemou, tá? Sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente e, mais importante, sob pena de nulidade da prisão ou do ato processual. Bom, devido ao nosso tempo aqui, eu não vou esgotar a explicação da súmula vinculante 11 não, tá? Eu só queria mostrar para você como um dispositivo, que é o artigo 5º, inciso 3, pode ter várias explicações de doutrina, de jurisprudência, no caso aí jurisprudência a súmula vinculante número 11, e que isso cai em prova. E olha como cai. Prova da SES Gran Rio. Na medida em que não se permite o uso de algemas de forma indiscriminada, somente admitindo-se a sua utilização em casos excepcionais, está sendo efetiva a proteção contra o direito de crença? Não tem nada a ver. Uma proteção contra o direito de liberdade de locomoção? Não.
Uma proteção contra a liberdade de manifestação, não. Isso é uma proteção contra um tratamento desumano ou o quê? Ou degradante. Essa é a ideia, proteger a pessoa contra um tratamento desumano ou degradante. Por isso que não pode ter uso indiscriminado de algemas. Então, gabarito letra D, não tem nada a ver com inviolabilidade do domicílio também. Percebe? A relação toda é com o artigo 5º, inciso 3, que fala que ninguém pode ser submetido a tratamento desumano ou degradante. E também com o artigo 1º, inciso 3, que fala da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado brasileiro. Olha aí a questão número 8. Se você quiser, já pode pausar o vídeo e fazer, tá? A tortura é constitucionalmente proibida. De fato, a Constituição proíbe, está expresso lá no artigo 5º, inciso 3. Exceto para salvar a vida de outras pessoas. O que eu falei para você? Cara, não tem como ponderar a tortura com nada. Então, não tem exceção. A tortura é completamente proibida. Acabou. Então, a afirmativa está errada. Questão 9. Com base no princípio da dignidade da pessoa humana, o ordenamento jurídico brasileiro restringe o uso de algemas no país? Veja, o ordenamento jurídico brasileiro é o conjunto de normas do nosso país, certo? E o Supremo Tribunal Federal, quando firma uma jurisprudência, ele firma uma interpretação dessa norma. De que norma? No caso aí, da norma constitucional. Quando a norma constitucional traz um princípio que é a dignidade da pessoa humana, e o Supremo Tribunal Federal entende que, em razão da dignidade da pessoa humana, o uso de algemas é restrito, tá certo. Restringe. Veja que restringe não quer dizer que proíbe. Quer dizer que cria restrições. Restrições significa que, em alguns casos, não pode algemar. Então, a afirmativa está correta. De fato, há restrições ao uso de algemas no país. Só pode ocorrer o uso de algemas em que situações? P, R, F. Em caso de perigo, resistência ou fuga. Fundado receio de fuga. Beleza? Olha aí a questão 10. Como exemplo de vedação expressa na Constituição, a prática da tortura e ao tratamento desumano ou degradante, tá? Então veja, existe a vedação expressa da prática de tortura e de tratamento desumano ou degradante. E como um exemplo dessa proibição, o Supremo Tribunal Federal, o STF, editou uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 11, proibindo totalmente a utilização de algemas pela polícia, por ser arbitrária e ofender a integridade dos custodiados? Errado. Por que não proibiu totalmente? Proibiu, em regra, salvo no caso de perigo, resistência ou fuga e sempre justificado por escrito. Então a questão 10 está errada. Questão 11. Mesmo que o investigado ofereça resistência à ordem de prisão, não será possível o uso de algemas para conduzi-lo, uma vez que a Constituição garante que nenhum cidadão será submetido a tratamento desumano ou degradante? De fato, a Constituição garante que nenhum cidadão será submetido a tratamento desumano ou degradante, sim. Mas é possível, sim, o uso de algemas em caso de perigo, resistência ou fuga. E o que aconteceu aí? Resistência. E se teve resistência, pode ter uso de algema? Pode. E, portanto, a questão está o quê? Errada. Veja que você mata as questões de agente de Polícia Federal, analista judiciário, técnico administrativo, técnico área administrativa, questões de nível médio, questões de nível superior, são questões que exigem entendimento de doutrina e de jurisprudência. Se você não souber doutrina e jurisprudência, você não resolve essas questões. Por isso é importante você dominar a doutrina e jurisprudência para matar esses, em média, 30% das questões de prova que cobram esses conhecimentos. E aí, gostou da aula? Conseguiu entender e aprender um pouco de direito constitucional? Eu espero que sim. Assim são as aulas do meu treinamento completo Gabaritando Direito Constitucional. O material já é preparado com doutrina, jurisprudências, questões, esquemas e marcações, que facilita muito o seu estudo e a preparação do resumo para você realizar as revisões. Com uma aula assim, você não precisa comprar livros, apostilas e nem ficar horas na internet pesquisando os assuntos. Além do que, você vai estudar de forma leve, porém com profundidade. Você tem tudo o que precisa. Explicação dos assuntos ponto a ponto, material de acompanhamento e ainda muitas questões de concursos anteriores. Eu espero que nesses 3 encontros dessa semana eu tenha contribuído com a sua transformação em um concurseiro vencedor, consciente de que é plenamente possível conquistar o seu cargo público desde que você faça o que precisa ser feito. Se isso aconteceu, o meu objetivo foi atingido, porque essas aulas foram preparadas com muito cuidado e carinho, visando realmente te ajudar. Eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui, por ter assistido aos 3 vídeos. Você mostrou que tem atitude e que está buscando conhecimento. E assim começa.
Mas não pode parar por aqui. Você tem que colocar tudo isso em prática. E eu desejo que você seja realmente um vencedor e não um mimizento. E siga firme até tomar posse no seu cargo público. E agora que você já sabe o que fazer, você tem duas opções. A primeira é, a partir de aqui, seguir por sua conta, buscando os cursos e materiais que você achar melhor. Você pode se aprofundar nas técnicas que eu mencionei, pode montar seu próprio material de estudos, buscar na internet as questões de direito constitucional para treinar e pode dar certo. Eu espero verdadeiramente que, se você escolher essa opção, você tenha sucesso. Porque se de alguma forma eu tiver contribuído com a sua conquista, eu estarei cumprindo a minha missão, que tem sido de ajudar as pessoas a conquistarem o sonho do cargo público. Mas há uma segunda opção. Nela, eu praticamente vou te pegar pela mão e seguir com você até que o seu resultado seja atingido. Eu vou te ensinar detalhadamente cada um dos passos que você deve dar e tirar suas eventuais dúvidas durante a caminhada. Você não vai precisar se preocupar em buscar nenhum outro material para gabaritar as questões de direito constitucional na sua prova. Tudo que você precisa, eu vou te entregar. O método completo do Gabaritando o Direito Constitucional, com videoaulas de teoria e questões comentadas com doutrina e jurisprudência, conteúdo completo com resumo, esquemas em PDF, questões complementares por cada assunto, simulados ao final de cada tema, área de tirar dúvidas, grupo de WhatsApp exclusivo, encontros online ao vivo de tirar dúvidas e muito mais. Se você vier comigo, você vai economizar muitas horas de tentativa e erro e vai chegar muito mais rápido na aprovação, não tem dúvida disso. Você pode comprovar isso com os depoimentos dos meus alunos aprovados em concurso. Mas, como você pode perceber, essa segunda opção exigirá muito do meu tempo e da minha atenção. E por isso o investimento não vai ser baratinho e as vagas serão bem limitadas. E a limitação de vagas existe porque eu abro as matrículas poucas vezes ao ano e formo uma turma onde os alunos fazem parte de uma comunidade. Nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp onde trocamos ideias, eu tiro dúvidas e acompanho de perto cada aluno diariamente. E você, embora esteja estudando online, nunca vai estar sozinho nessa jornada. E isso seria impossível se eu tivesse milhares de alunos. Pelo número de pessoas que está assistindo aos vídeos dessa semana, eu realmente estou preocupado quando eu abrir as matrículas. Porque se uma em cada 50 que estão participando do evento quiser participar da turma, não vai ter vaga para todo mundo. Mas se acontecer de você procrastinar e acabar não conseguindo se inscrever, não brigue comigo, pois haverá outra oportunidade daqui a alguns meses. A próxima turma terá as matrículas abertas na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã. E as vagas devem se esgotar bem rápido mesmo. Então, se você tiver interesse de participar, presta atenção que eu vou te explicar melhor como funciona o meu treinamento e como você pode fazer para disputar uma vaga. Primeiro, o método Gabaritando o Direito Constitucional não é exatamente um curso online. Por quê? Curso dá a ideia de algo passivo, estático, que fica ali parado disponível para você assistir. Não. O GDC não é nada disso. É um treinamento com formato inédito no mercado de concursos públicos que vai realmente te preparar para ser um concurseiro vencedor e conquistar o seu cargo público. Aqui é bem diferente e só participando para entender, porque não há nada parecido no mundo dos concursos. Ele foi estruturado para que você possa gabaritar questões de qualquer nível médio, qualquer nível superior, e nível médio é o antigo segundo grau, né? Então sejam questões de nível médio, sejam questões de nível superior. Só que é importante você analisar agora se esse treinamento realmente é para você. Veja, se direito constitucional é uma matéria exigida no seu concurso, e você quer aprender de verdade, com qualidade e profundidade, fazendo muitos exercícios simulados, esse meu treinamento é para você. Agora, se você quer um resumão, um intensivão, com meia dúzia de aulas de direito constitucional, se você quer ser enganado comprando um curso que promete que você vai passar, mas que te entrega um conteúdo superficial, que nunca vai ser suficiente para te aprovar no concurso, esse meu treinamento não é para você. Inclusive, eu fiz uma pesquisa com os meus alunos e 90% deles se matriculou no meu curso porque já tinha estudado constitucional antes e não aprendeu nada, ou já tinha estudado constitucional antes, mas foi superficial e está querendo aprofundar. Só 10% vem direto estudar comigo. Normalmente, os 90% passaram por outros professores antes. Então, se você não quer correr esse risco de perder seu tempo passando por outros professores, ou se você já passou por outros professores e não teve resultado, cara, o meu curso é para você. E como que serão essas aulas? Deixa eu te contar. Para quem nunca viu direito na vida, eu preparei um bônus, que é um módulo começando do zero, onde eu faço uma introdução ao estudo do direito, bem didática e necessária para você formar uma boa base. E eu sempre parto do princípio que você não sabe nada. Isso tem funcionado muito bem, muito mesmo, até para quem é formado em direito. Por quê? Eu vejo muita gente que sai da faculdade com grandes deficiências em conceitos básicos de direito constitucional. Então assim, você vai aprender de verdade, passo a passo, partindo do zero, mas aprofundando bastante para que você esteja preparado para as questões mais difíceis. E o treinamento é todo dividido por módulos.
sobre cada um dos temas do direito constitucional. Isso é bom, porque se você quiser, você pode avançar para um módulo específico que você esteja precisando para determinado concurso e pode estudar também na ordem dos assuntos que são mais cobrados para o seu concurso. Em cada módulo, você terá aulas de direito constitucional com teoria e questões de doutrina, de jurisprudência, gravadas em vídeo, onde você vai aprender com profundidade os assuntos cobrados em prova, no formato dessa aula que você viu hoje. Ou seja, eu vou te ensinar qual a interpretação correta da Constituição para você acertar as questões de concurso. Em seguida, resolveremos questões de diversas bancas. E aí talvez você pense, Rodrigo, mas eu queria um curso específico para tal banca, eu queria um curso específico para tal concurso, porque eu vou fazer o concurso XYZ. Cara, preste atenção. Se você vai estudar para concurso até passar, como que você vai focar em apenas um concurso ou em apenas uma banca? Se vai estudar com antecedência, que é o certo, como que você vai saber para qual banca estudar? E se você focar numa banca e não passar naquele concurso? Depois vai ter que estudar de novo, só que para outra banca e assim por diante? Isso não existe, cara. Não faz sentido nenhum. Você tem que formar a sua base e ficar preparado para qualquer tipo de prova de qualquer banca. E depois que você já tiver essa base geral, aí sim, quando sair o edital de um concurso e você tiver condições de disputar uma vaga, você vai focar naquela banca organizadora fazendo só questões daquela banca na reta final. Entendeu? Nas aulas, eu vou te mostrar o perfil de cada banca e o que é importante você focar em cada uma delas. Como as aulas são gravadas e disponibilizadas na sua área do aluno, você pode assistir na hora que quiser, no local que quiser, bastando que você tenha acesso à internet. Muito melhor do que um curso presencial em que você chega atrasado, perde uma aula, fica sem matéria, em que você gasta tempo e dinheiro com deslocamento. Se o professor é muito rápido ou muito devagar, você não tem como fazer nada. Na aula online é diferente. Inclusive, se você está achando essa aula rápida, bobeira sua, porque você poderia reduzir a velocidade do vídeo. Se você está achando lenta, bobeira também, você poderia acelerar o vídeo. Você tem essa funcionalidade. E a eficácia dos cursos online já está mais do que comprovada pelos resultados dos aprovados em concursos. Nos grandes concursos, a maioria dos aprovados estudou online. Toda aula terá um material de acompanhamento em PDF, como esse da aula de hoje. E ao final de cada módulo, você terá questões de concursos complementares para treinar mais. E um simulado, que será corrigido em vídeo. Esse simulado tem um mix de questões inéditas com questões de concurso. Além disso, abaixo de cada vídeo você tem uma área para comentários e dúvidas. Então, sempre que aparecer a dúvida, você pausa o vídeo, posta ali a dúvida que eu mesmo respondo. Além disso, teremos encontros online, ao vivo, através do aplicativo Zoom, para você poder tirar dúvidas, para a gente corrigir mais questões, com interação em tempo real entre a turma. Você vai poder ficar cara a cara comigo e perguntar tudo que você quiser. Você consegue perceber que com todo esse conteúdo e acompanhamento, você estará muito mais perto do seu cargo público? Talvez você esteja pensando que um curso desse vai ser muito caro e que você não vai poder pagar. Embora eu vá divulgar o preço só no dia da abertura das matrículas, eu tenho que te confessar que não vai ser preço de banana. Sempre que eu abro as vagas, tem gente que reclama, que diz que é caro, mas todos que investem, sem exceção, sempre acham barato pelos benefícios que ele traz. Inclusive, numa pesquisa que eu fiz recentemente com os alunos, eu descobri que 40% dos meus alunos, quando se matricularam, estavam desempregados. Mas mesmo assim, eles buscaram soluções para conseguir a grana e investir. E muitos deles disseram, inclusive, que foi o melhor investimento da vida deles. Eu vou te mostrar, inclusive, isso aí já já. Agora, como que eu sei que realmente o investimento valeu a pena? Primeiro, porque eu dou 30 dias de garantia para você testar e ver se o investimento valeu a pena mesmo. Então você se matricula e se dentro de 30 dias você achar que não valeu a pena, é só você me mandar uma mensagem, um e-mail, que eu devolvo 100% do seu dinheiro sem nenhum questionamento. E desde que eu abri a primeira turma em janeiro de 2018, nunca ninguém pediu dinheiro de volta por achar que o investimento não compensou, por achar que saiu caro o curso. Inclusive, você vai ver agora o que as pessoas responderam quando eu perguntei se valeu a pena o investimento no Gabaritando Direito Constitucional. Dá só uma olhadinha. E talvez você, no momento, não tenha dinheiro. E é justamente por isso que você precisa passar no concurso público. Eu entendo isso perfeitamente. Talvez você ache que esse não é o melhor momento para você. Está tudo certo. Só que provavelmente
também você vai estar adiando a data da sua posse num cargo público. Eu acho que isso vai custar bem mais caro. Cada dia que você deixa de ser servidor, já pensou quanto que você está deixando de ganhar? Cada mês que você deixa de ser servidor, cada mês você está deixando de ganhar 5 mil reais. Cada ano são 60 mil reais. Isso eu estou colocando por baixo um cargo de 5 mil. O problema é que às vezes a gente está tão duro que sai cortando tudo. A gente não tem nem como gastar nada, só que a gente confunde gasto com investimento. Gasto tem que cortar mesmo, porque eles não ajudam você a sair de onde você está. Mas cortar investimento é impedir que o seu futuro seja diferente. Se você só viver para o presente, só olhar para os seus gastos de hoje, sem investir nada no amanhã, você estará jogando seu futuro no lixo. Pense nisso, mas pense rápido, porque segunda-feira vai ser dia de decisão, de seguir comigo ou de seguir sem mim, ou de ficar onde você está, parado. Pode ter certeza que cada decisão vai te levar para um caminho diferente, para um futuro diferente. E lembre-se do que eu falei no início desse vídeo. Tem gente que foca no problema, que dá desculpas, que vive no mundo da impossibilidade, que são mimizentos. Enquanto há pessoas que fazem o que tem que ser feito, que buscam soluções, que vivem no mundo da possibilidade. Esses são os vencedores. Eu tenho certeza de que você nasceu para ser um vencedor, para ser uma vencedora. Bom, como vão ser as matrículas no curso? Veja, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu vou disparar um e-mail avisando sobre a abertura das matrículas. E eu vou mandar um e-mail com um vídeo, um link para o vídeo, explicando todos os detalhes de como vai ser o treinamento, inclusive preço, forma de pagamento e garantias. Agora, se você quiser receber o vídeo e o link de matrícula em primeira mão para garantir a sua vaga 1 hora antes de eu disparar o e-mail para a minha base, que hoje tem mais de 50 mil inscritos, você pode clicar aqui embaixo para entrar no meu grupo VIP de pré-matrícula. Então é só você clicar aqui embaixo pelo seu celular e entrar no grupo, que você vai receber o link às 8 horas da manhã na segunda-feira. Aí você vai ter prioridade para garantir a sua vaga. Enquanto segunda-feira não chega, eu convido você a assistir aos meus vídeos no YouTube. Tem muito conteúdo legal lá. Aproveita e se inscreve lá no meu canal, clica no sininho para receber as notificações e sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. E mais uma vez, eu agradeço de verdade a sua participação nesse evento. Se você não deixou seu comentário ainda, essa é a última chance. E se você curtiu esses 3 vídeos, compartilhe. Eu sei que você conhece alguém que está estudando para concurso ou que gostaria de estudar e você pode ajudar muito a vida dessa pessoa compartilhando esse conteúdo com ela. Mas avise a ela que os vídeos vão sair do ar no final do domingo. Beleza? Então corre para assistir se você quiser rever e compartilha logo porque domingo sai tudo do ar. E eu acredito de verdade que quando a gente ajuda ao próximo, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Agora eu vou deixar você com algumas histórias inspiradoras. E em breve eu quero ver a sua aqui também. Um beijo no coração e até segunda-feira. Olá, meu nome é Natália Teixeira, eu moro aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias, nasci aqui. E o objetivo desse vídeo é contar para vocês um pouquinho da minha história enquanto concurseira. Bem, a minha história com o concurso público, na verdade, ela começa quando eu saí do ensino médio. Eu estudei todo o ensino fundamental numa escola pública, estudei todo o ensino médio também numa escola pública. E já no ano seguinte, quando eu saí do ensino médio, eu fiz meu primeiro concurso com 18 anos e passei e me tornei professora da rede pública de ensino aqui de Caxias. Durante o período em que eu estava na escola dando aula, eu fiz uma faculdade de Direito e chegou um dado momento em que eu resolvi que eu ia trilhar um novo caminho. Foi quando eu resolvi estudar para concurso de tribunais. Um dia eu acordei, abri a internet e comecei a baixar alguns materiais, fui numa livraria, comprei uma apostila, enfim, achei que isso seria suficiente para minha aprovação. Estudei por 2 meses, estudava 2 horinhas por dia e o primeiro concurso que eu tentei foi o do TRF. E como vocês podem imaginar, com uma apostila, 2 horas por dia, 2 meses, não foi o suficiente para eu passar naquele concurso. Mas eu não desisti. Foi uma frustração absurda, mas enfim, eu resolvi seguir. Foi quando eu conheci o concurso virtual e o trabalho do professor Rodrigo Menezes. Constitucional não era a minha praia na faculdade. Constitucional 1, 2, 3, 4, nenhum dos professores com quem eu tive aula me fez gostar da matéria. Mas tudo se tornou diferente quando eu conheci as videoaulas do professor Rodrigo Menezes, que foi o curso que eu fiz na época para passar no concurso seguinte. Bem, eu estudei, então continuei estudando, meses depois veio o concurso do TRT, aqui do Rio. E eu passei nesse concurso, tomei posse, estou lá desde 2014, sou técnico judiciário aqui no TRT da Primeira Região.
E estou contando toda essa história para vocês para dizer que é possível sim, até mesmo para os egressos de escola pública, para aqueles que fizeram faculdade com dificuldade, é possível alcançar o sucesso. Se eu conseguir, você também consegue. O que é o diferencial? Qual é a chave para o sucesso? A chave para o sucesso é você estar cercado por pessoas que sabem o que estão fazendo, como é o caso do professor Rodrigo. As aulas dele são incríveis. Ele despertou em mim uma paixão absurda por direito constitucional. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Qualquer julgado de STF, tudo. Eu estou sempre ligada porque é uma disciplina que por meio eu desenvolvi uma paixão de verdade pelo direito constitucional. No concurso do TRT da primeira região, eu gabaritei, acertei todas as questões. Depois fiz outro concurso, que foi o TRT de Minas, também gabaritei as questões de direito constitucional. Ou seja, se foi possível para mim, é possível para qualquer outra pessoa. E aí eu estou aqui para te motivar, para você não desistir, porque de fato o caminho é árduo, você tem que abdicar de muita coisa, são muitas horas de estudo, é desgastante, você pensa em desistir. Mas se você desistir, aquele que está atrás de você, ele passa à sua frente, porque concurso público é fila. E se você sair dela, você tem que voltar para o final. Então se mantenha nela, persista, porque o caminho é esse e vai dar certo. Tá? Eu queria muito, para finalizar esse vídeo, agradecer a você, Rodrigo, porque o seu trabalho é incrível. A paixão com que você desenvolve o seu trabalho motiva. E quantas madrugadas eu passei assistindo aquelas aulas. Enfim, foi uma experiência que eu carrego e eu te agradeço demais porque foi o diferencial na minha aprovação. Muito obrigada mesmo pela tua força e pela tua dedicação. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Meu nome é Ricardo Barreto, sou escrivão de Polícia Federal aprovado no concurso de 2012. Antigamente trabalhava na iniciativa privada. Passei por empresas pequenas, grandes, e sempre convivi com medo da demissão, incerteza sobre o futuro. Apesar de ouvir falar, não acreditava muito na lisura dos concursos e não acreditava que seria capaz de passar. Mas aos poucos fui conhecendo o sucesso de outras pessoas, com histórias parecidas com a minha, e passei a ver que era possível. Naquela fase, um bom curso preparatório foi muito importante para os meus estudos. As provas sempre englobam um número significativo de disciplinas, e um bom professor facilita a sua vida na medida em que já te apresenta a matéria de uma forma didática e organizada, focando o que realmente é importante para a sua aprovação, economizando seu tempo, economizando seu esforço. No meu estudo de Direito Constitucional, tive a sorte de estudar com o professor Rodrigo Menezes. A forma didática, organizada e objetiva como ele me apresentou a matéria facilitou muito minha vida e me fez compreender o conteúdo de constitucional de uma forma definitiva. Hoje em dia, minha irmã estuda com ele também, buscando a oportunidade dela no serviço público. E como o constitucional é fundamental para a compreensão de todas as outras disciplinas jurídicas, principalmente para quem não é formado em direito como eu, esse curso foi estratégico para a minha aprovação no concurso da PF. E te digo uma coisa, o momento da aprovação é único. O prazer, o sentimento da vitória, ver seu nome ali na lista dos aprovados é inexplicável. Só vivenciando para entender. Hoje trabalho no órgão que sonhei, tenho uma vida estabilizada, boas condições de trabalho. Você pode vivenciar isso tudo também. Não se prenda nas dificuldades, todo mundo tem as suas. Há muitos aprovados com histórias de superação financeira, problemas familiares, carências culturais, sociais, mas eles acreditaram e se superaram. Acredite você também. Busque sua vitória. Com seu esforço e o suporte de bons professores como Rodrigo Menezes, você também alcançará sua aprovação. Te desejo muito sucesso. Bons estudos, felicidades. Oi, meu nome é Keila Carla, sou de Manhuaçu, Minas Gerais. Quero contar um pouco da minha história para vocês. Quando eu comecei a estudar para concursos públicos, escutava tantas pessoas falando comigo, você não vai conseguir, você só tem o ensino médio, você vai fazer um concurso que tem direito constitucional, você não vai conseguir, você vai concorrer com advogados. Então eu não ouvi essas pessoas. Eu fiz um curso preparatório, então eu procurei aulas gratuitas no YouTube. Foi aí que eu conheci o professor Rodrigo Menezes. Ele tem ótima didática. Cara, consegui aprender a matéria de Direito Constitucional e hoje eu gosto tanto que eu pretendo fazer um curso de graduação na área.
Então, em 2017, eu passei no concurso do Instituto Federal em primeiro lugar, em minha cidade, que é Manhuaçu. O concurso abordava todo Minas Gerais e eu fui a única aprovada, graças às aulas do professor Rodrigo Menezes. Então, só tenho uma mensagem para deixar para os concurseiros: que não desanimem, que não escutem as pessoas falando: você não vai conseguir, você não tem capacidade, você só tem o ensino médio, você vai ficar doido de tanto estudar. Quer saber? Essas horas sem comer, essas horas sem beber nada, sem sair nos finais de semana, sem se divertir, essas horas que vão garantir o futuro de vocês e essas horas que garantiram o meu futuro. Um beijo para todos os concurseiros do Brasil. É isso aí. Tchau, tchau.